De janeiro até agosto desse ano, mais de 52 mil pessoas desapareceram no Brasil. É um dado oficial do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Existem tipos de desaparecimentos, os voluntários e os forçados. As principais causas dos desaparecimentos voluntários são drogas, doenças mentais e abandono de lar. E do lado dos desaparecimentos forçados, as principais causas são tráfico de pessoas, sequestro, trabalho escravo, homicídios, feminicídios e tráfico de órgãos. Bom, agora a gente vai relembrar alguns casos que tiveram grande repercussão aqui no Brasil, né, e também no mundo. O desaparecimento da Priscila Belfort no dia 9 de janeiro de 2004, em plena luz do dia, e numa das avenidas mais movimentadas do Rio de Janeiro, chocou o país inteiro e ainda choca. Você sabe que eu tenho uma lembrança afetiva desse caso, porque na época tive com o Vitor Belfort, tive com a mãe da Priscila na casa deles, logo depois do acontecimento. Foi realmente uma tragédia para a família e continua sendo até hoje, né? A demora da Priscila em voltar para casa deixou a família desesperada. As buscas foram incansáveis e continuam, né? Segundo a mãe, no dia do desaparecimento, ela estava com pouco dinheiro, sem cartões de banco, sem nada, né? Celular descarregado. E nunca houve um pedido de resgate. Essa é a grande interrogação, né? Pois é, há 20 anos isso, né? 20 anos se passaram e até hoje a Priscila não foi encontrada. A história virou uma série e a gente vai falar mais sobre ela daqui a pouquinho aqui no Melhor da Noite. O segundo caso que a gente vai trazer hoje é o que está aparecendo agora no nosso totem aqui do lado da Glenda, né? O caso do menino Evandro Ramos Caetano, que tinha só 6 anos quando desapareceu. Pois é, desapareceu no dia 6 de abril de 1992 em Guaratuba, litoral do Paraná. Na época, o estado passava por uma onda de sumiços de crianças. Veja só isso, Alvarez. Glenda, esse caso foi envolvido por muitas polêmicas, né? Surgiu ali uma suspeita de um ritual macabro com o corpo do menino, que nunca foi provado. Esse caso ficou conhecido, inclusive, como as Bruxas de Guaratuba. Demorou muito, mas recentemente ele voltou à tona e aí começou, né, por causa de um podcast, que alguém trouxe essa história e ela voltou a ser discutida. Olha, 7 pessoas foram acusadas e 5 chegaram a ser presas. Mas por falhas na investigação, as condenações foram anuladas. Anos depois, por falta de provas consistentes. O corpo do Evandro nunca foi identificado. E o terceiro caso também está aqui mostrado no nosso totem, da britânica Madeleine McCann, de 3 anos, que desapareceu faz muito tempo, em 3 de maio de 2007, quando estava de férias com a família no Algarve, em Portugal. Ela dormia com os irmãos no quarto do hotel, enquanto os pais e os amigos jantavam no restaurante, e aí ela desapareceu. Pois é, essa história ainda é muito falada, né? Muito falada. Quando eles retornaram ao quarto, a menina já não estava mais lá, né? O desaparecimento levou uma ampla investigação conduzida por Portugal, Reino Unido, Alemanha e até hoje continua essa investigação. Continua, né? Em 2020, as autoridades da Alemanha apontaram Christian Bruckner como principal suspeito pelo desaparecimento da menina. O caso se tornou um dos mais misteriosos do mundo nos últimos anos, até porque apareceram já aí diversas versões enganosas. Apareceu a menina dizendo, né, Glenda? Apareceu uma menina se dizendo Madeleine. Isso é impressionante, né? O quanto a fantasia e os interesses movem essas pessoas para fazer os absurdos como esse. A Madeleine continua desaparecida. E a Cíntia Martins, nossa querida companheira, amiga, está lá na nossa sala digital Band Google para mostrar as buscas selecionadas para o caso de desaparecimento da Madeleine. Boa noite, Cíntia. O que você pode dizer para a gente sobre esse assunto? Boa noite, Cíntia. Meus queridos, Glenda, Rodrigo, a todos que acompanham a gente aqui no Melhor da Noite. Pois é, como vocês disseram, né, o caso da Madeleine é um caso que desperta a curiosidade do planeta inteiro. Volta e meia esse assunto vem à tona e a gente mostra isso aqui nesse gráfico que a gente preparou. Um gráfico em linha aqui com os dados do Google, do que as pessoas estão buscando, né, sobre esse assunto. A gente vê que tem um pico no começo ali em 2007, que é quando ela desaparece. Depois, uma notícia em 2017
2007 que ela poderia estar morta, ou melhor, em 2007 ainda, em 2019 a gente tem um documentário da Netflix, né, que desperta muita curiosidade das pessoas, até quem não sabia desse caso começa a descobrir ele mais durante esse documentário. E em 2020, junho de 2020, um outro pico dessa busca do nome dela, sobre o desaparecimento, porque um alemão passa a ser investigado sobre esse caso. A gente trouxe para cá, para essa outra tela também, vem comigo aqui, Seni, que é o nosso câmera que está nos acompanhando, as principais perguntas nos últimos 12 meses sobre esse assunto, Madeleine McCann. O que aconteceu com Madeleine McCann é a primeira pergunta. Na sequência, sequestro de Madeleine, onde foi? Onde está Madeleine? Madeleine McCann foi encontrada e como está Madeleine McCann hoje? A gente já viu na internet, né, algumas essas questões de inteligência artificial que já tentaram fazer o rosto dela de como ela estaria hoje em dia. Como vocês falaram aí, né, muitas pessoas farsantes já tentaram se passar por Madeleine, a menina que oficialmente continua desaparecida. Agora a gente pensa nos familiares, né, desses casos que vocês trouxeram também, dos pais de Madeleine. Imagina que desesperador uma pessoa que você criou, que você conhece, que você tem de perto, né, de repente sumir. É um desespero você não ter notícia nenhuma, né? Claro que ninguém quer dar notícia da morte, mas se eles tivessem, pelo menos soubessem o que aconteceu, eu acho que a família teria pelo menos uma tranquilidade, se é que a gente pode usar essa palavra, né, dessa busca incessante há quase 20 anos. Então, realmente é uma situação muito dura, né, que o mundo continua acompanhando sobre esse caso, uma menina que desapareceu com 3 anos de idade, como a gente mostrou aqui da sala digital, né? A curiosidade do mundo ainda é muito grande sobre esse assunto para saber de fato o que teria acontecido com essa menina, não é, gente? Cíntia, acho que o pior nessa situação toda, eu acho que é a questão do ponto final, né? Não se tem um ponto final. Exatamente. Então você acorda todo dia com aquela esperança de que será que hoje alguma coisa pode acontecer de boa, né? Essa esperança não acaba nunca, principalmente nós, mães, né? As mães são incansáveis, né? As mães não param de procurar, eu imagino. E aí essa falta do ponto final é angustiante. É isso, às vezes, né, até essas pessoas podem ter morrido, mas é uma morte sem luto. Sim, você não consegue enterrar, né, essas pessoas, fazer um ritual que muitas pessoas escolhem fazer, realmente deve ser uma situação inimaginável. E o pior é pensar que talvez não tenham morrido, né? Você passa pela rua olhando para todo mundo, quem está deitado no chão, quem está passando, será que é parecido? Alguém te fala, eu vi. E essa notícia vai te angustiando, né? E no caso dela, né, da Madeleine, pequena, ela estava dormindo com os irmãos. Né? Como é que some, né? Como é que uma criança some durante a madrugada sem ninguém ver? Os irmãos não notaram, ninguém viu, nenhuma câmera conseguiu mostrar nada, ou seja, é mais angustiante ainda e fica essa sensação de impotência, né? De você não conseguir chegar a lugar nenhum. E todo dia aparecia uma situação nova. Todo dia alguém dizia que tinha visto a Madeleine. Então imagina você enfrentar uma dor dessa. Deve ser desesperador. Tem um dado que é também chocante, né, Cíntia, Glenda? A gente tem no Brasil uma média de 80 mil por ano no ano passado. Nos Estados Unidos, 600 mil pessoas desaparecidas no ano. México também é um país com centenas de milhares de desaparecidos. Eu tenho muita frequência, fui ao México, tenho um filho que vive no México. Sempre me preocupei porque lá as crianças aprendem desde cedo. Olha, muito cuidado porque na rua no México, criança é roubada. Então eles têm isso já como parte da cultura mexicana de que a criança vai ser roubada ou pode ser roubada. Nos Estados Unidos também. Eu me lembro uma vez o meu filho Gabriel, que hoje está com 28 anos, uma vez passeando na Disney, né? Ele sumiu. Eu fiquei um dia inteiro sem ver o meu filho. Ele foi aparecer no outro parque. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu fiquei desesperada. A sorte, enfim, ele apareceu em outro parque. Ele quis sair no meio de um parque para o outro, quis conhecer outro parque e foi embora. Mas eu vivi momentos assim de pânico total, justamente por causa disso, né? Porque nos Estados Unidos a gente sabe esse número que é assustador. Imagina, 600 mil pessoas desaparecendo por ano em um país. E geralmente isso está ligado a tráfico de pessoas, né? Que é um problema gravíssimo. Você imaginar que a pessoa desaparecida, ela não morreu, ela não escolheu desaparecer. Pelo contrário, essa pessoa foi levada por alguém, pode ter sido vendida, está fazendo trabalho escravo, sabe-se lá onde.
E tem essas questões com órgãos também, né? De usar as pessoas para retirada de órgãos. É uma situação assustadora. Agora a Glenda contava aí, né, sobre o filho que sumiu ali muito rapidamente, né? Foi só um susto, né? Um grande susto. Mas nós, pais, né, tentamos alguns artifícios, né? De colocar pulseirinha na mão da criança. Hoje em dia existem aquelas coleiras, né? Que você vai segurando a criança, porque a criança às vezes sai correndo. Tem chip hoje, né? Exatamente, tem chips também, né? Então é uma forma da gente tentar aí se prevenir dessa situação, gente. Um beijo pra vocês. Obrigado, até amanhã, Cíntia. viu? Bom programa. Cíntia, muito obrigada. Aqui no Melhor da Noite a gente vai continuar falando sobre esse assunto.